Olá, eu sou a Lúcia, membro vocacionado da Comunidade Obra de Amor. Estou aqui hoje para partilhar com você o Evangelho do dia de hoje. Que nós possamos, nesse momento, estar rezando, pedindo a Nossa Senhora de Pompeia para ela vir nos ajudar a bem entender essa palavra, o que o Senhor quer para nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós iremos meditar no dia de hoje, nesse momento, o Evangelho de São João, capítulo 6, o versículo de 44 a 51, que nos diz o seguinte: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho, nós podemos ver, reparar que São João, ele nos relata que a multidão, ela sempre estava indo em busca de Jesus. Se nós voltarmos um pouquinho aqui uma página, atrás, alguns versículos atrás, nós iremos ver a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. Na época da multiplicação dos pães, quando aconteceu a multiplicação dos pães, um pouco antes, da Jesus estar explicando para eles sobre o pão da vida, Jesus saciou a fome desse povo, a fome física, a fome do corpo, a fome que ela, saciada, daí algumas horas, alguns dias, eles voltariam a ter fome. Por isso que eles queriam sempre estar procurando, buscando Jesus, porque eles não tinham entendimento ainda de que Jesus ele veio para saciar a fome da alma, não a fome do corpo, a fome fisiológica, assim podemos dizer. Então, Jesus ele se afastou dessa multidão, acredito que seja para poder rezar, buscar o Senhor, e a multidão foi atrás dele, para poder cada vez mais consumi-lo, desses alimentos, porque viram que ele multiplicaria mais pães, mais peixes, e eles seriam sempre fartos. Porém, Jesus, na sua sabedoria divina, ele conversou com eles, ele partilhou com eles do que o porquê Deus mandou ele, o porquê Deus, o porquê ele estava aqui. Além da nossa salvação, Jesus ele veio para saciar a nossa fome, a nossa sede do Espírito, fome da palavra, fome do pão do céu.
vamos assim dizer. E ele fala também que vossos pais no deserto comeram o maná, porém eles voltaram a ter fome, né? Eles voltaram a ter sede. E Jesus, ele era o prometido, ele foi o prometido, que nenhum que passasse por ele, que cresce nele, teria fome, né? Que se entregasse a ele, teria fome da palavra, do Jesus Eucarístico. Então, eu quero, assim, de verdade pedir para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos sempre buscar Jesus na Eucaristia, Jesus Palavra, para que possamos sempre nos abastecer. Precisamos sim das coisas terrenas, precisamos do alimento para podermos nos mover, para podermos trabalhar, para podermos nos manter em pé. Precisamos sim das coisas materiais, conforme for da graça do Senhor, porém o que nos leva para o céu, o que nos dá a salvação, é o Jesus, seu sangue e seu corpo. Jesus que se dá a todos os dias, a todos os instantes na Eucaristia. Esse Jesus que nós temos a obrigação, que nós possamos ter a obrigação de ter o amor por Ele, o amor de estar se entregando a Ele verdadeiramente, entregando a nossa vida, entregando todo o nosso ser, as nossas missões como mãe, esposa, esposo, filho, missionário, como profissional, e pedir mesmo assim para Deus, para Jesus, para Ele vir nos santificar através da sua santificação. Que todas as vezes que nós possamos entrar na fila da Eucaristia para podermos receber seu corpo e seu sangue, que nós possamos lembrar que nós não estamos esperando o maná que vem do céu, e sim Jesus Eucarístico que se dá, que se doa, que se doou e a todo instante nos espera para nos preencher, para nos saciar, para que nós possamos cada vez mais confiar nele, para que nós possamos cada vez mais nos entregar a ele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E eu encerro aqui convidando a todos vocês a gravar no seu coração, na sua mente, essa palavra. Eu sou o pão do mundo, da vida, o pão do mundo. A minha carne é a salvação deste mundo. Eu quero convidar vocês a estar curtindo esse vídeo, a estar se inscrevendo nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, para que nós possamos levar cada vez mais a palavra de Jesus, e esse Jesus que tanto nos espera, que tem sede de nós e sede de nos preencher. Um forte abraço, Deus abençoe cada um.